Olá, pessoal. Muito bem. Então, chegamos ao final do jogo. Neste vídeo, vou procurar mostrar a vocês como foi feita a pontuação e o ranking final, né, das empresas nesse certame. Bom, nós temos aqui acima os quesitos, né, os critérios estabelecidos, começando aqui pela liderança em vendas, né, na região um. E vocês têm aí a média de todos os períodos de venda. Nós observamos aqui que a Watts foi a primeira colocada, com 26,6%. A Ecovats foi a segunda colocada, com 24%. A Renovare, terceira colocada, com 16,8%. EcoSantec, em quarto, com 9,6%. Em quinto, a EcoSantec. Não, é isso. Não, não. A SolarTech, né? SolarTech em quinto, com 9,39, bem próximo, né, da EcoSantec. Em sexto, a EcoVolt System. E em sétimo, a EcoVolt System com 7%. E em sétimo lugar, a Solarize com 5,95%. Então, vocês reparem que, em função da posição que cada empresa ocupou nesse ranking, ela teve pontuação, né? Então, a Watts, né, primeira colocada, teve 7 pontos, a Ecovat, em segundo lugar, 6 pontos, e assim por diante, até a Solarize, em sétimo lugar, com 1 ponto. Depois, nós temos aqui os pesos atribuídos por cada uma dessas empresas. Isso vocês estabeleceram nos seus objetivos estratégicos. Então, a Watts atribuiu o peso 7, e é um peso elevado, né? Então, foi a primeira colocada, ótimo, né? Nós temos, então, 7 vezes 7, 49 pontos, e ela assume a primeira colocação até o momento. Destacamos aqui a Renovare, que deu peso 8, né? Um peso elevado também, mas ficou em terceiro lugar nesse quesito, e, e claro, aí há realmente uma interferência já, algo que é significante para a posição final. O peso 8, quando não houve a primeira ou segunda colocação, então já tem uma interferência maior, não teve tantos pontos quanto poderia. Enfim, né, tem aí seus 40 pontos, sendo então a segunda colocada, e a Ecovat colocou um peso de médio para alto, peso 6, e teve a segunda colocação, né? Claro, se tivesse colocado peso 8, né, teria resultado melhor, mas não importa agora, né? O que vai ser interessante seria como atribuir o peso em outros quesitos que, porventura, tenha se saído melhor. Mas tem aí seus 36 pontos em terceira colocação. Essas três empresas, né, nessa questão da liderança da região 1, parece que realmente era o interesse maior. As demais empresas, como a EcoSantec e a SolarTech, deram pesos bem baixos e também não tiveram uma colocação assim tão significativa, e tudo bem. Nesse ponto, não se prejudicaram, porque não colocaram um peso elevado, provavelmente não tinham interesse nessa região. A EcoSantec, inclusive, tendo aí a quarta colocação, teve até uma boa colocação, né? E, bem, peso 2, as demais empresas então não mostraram grande interesse, né? Colocaram pesos baixos ou de médio para baixo. Então, temos aqui, no momento, né, três empresas se destacando em relação às demais. Vamos para a liderança na região 2 agora, né? Temos, então, que a Ecovat foi a primeira colocada, né, com 18%. A, a Watts foi a segunda colocada, 6 pontos. SolarTech em terceiro, com, então, os seus 5 pontos obtidos. Nós reparamos aqui que da primeira empresa, Watts,
até a quinta empresa, Ecovat, nós temos uma distribuição de média de pontos de venda bem próxima, né? Então, houve, assim, uma grande disputa dessas empresas aqui pela liderança na região 2. A Solaris e a Ecovolts estão, né, mais atrás. O peso atribuído, bom, só reforçando, então, a Ecovat foi em primeiro, Novartis em segundo e Solartec em terceiro. Os pesos atribuídos são pesos médio para alto e um aqui que foi alto, né? A Ecovat colocou um peso alto, 7, né? E com 7 pontos da primeira colocação, se saiu muito bem, então, em relação ao seu objetivo, por pouco, né? Mas conseguiu. Então, temos aqui 49 pontos acumulando. As demais empresas, peso de 6 ou de 5, olha que curioso, né? Então, colocaram um peso mediano para alto aqui. E nesse ponto, então, valeu muito o posicionamento que cada empresa conseguiu, né? Até depois a multiplicação pelo peso. E aí nós temos a situação, né? Que Ecovat, então, fica em primeiro, a Watts fica em segundo, e a Renovar está em terceiro agora. Essas empresas, então, começam a se destacar em relação às demais, que já ficam um pouco mais para trás aqui nesse ranking. E vamos finalmente para a liderança em vendas na região 3. Primeira colocada foi a Solarize, né? 32%, atribuiu um peso, aliás, a primeira tem a pontuação, né? Pontos, 7 pontos. Solartec em segundo, 6 pontos. EcoSantec em terceiro, 5 pontos. Os pesos atribuídos, vemos o destaque aqui para a Solarize, que deu peso 8, e foi a primeira colocada, então, parabéns para a empresa, cumpriu aqui um objetivo estratégico importante, né? Foi a primeira colocada e deu peso 8 para isso, né? Isso realmente foi importante. A EcoVolt deu peso 7, um peso elevado, mas ficou em quarto lugar. Isso interferiu, sim, no seu ranking final, com certeza, porque gastou pontos de peso, né? E não obteve uma colocação significativa aqui. As demais empresas colocaram pesos mais baixos, né? E então também isso está compatível até com a posição obtida. E temos então no momento, né, uma aproximação de algumas empresas que estavam mais para trás, né? Temos aqui a Watts em primeiro, a Ecovat em primeiro com 89 pontos, a Watts em segundo com 88, né? E a Solarize, olha aí, né, deu uma arrancada muito grande graças a essa primeira colocação e o peso 8 ficou em terceiro nesse momento. Bom, o próximo quesito é o faturamento, né? Então, em termos de faturamento, nós temos a Solarize em primeiro lugar, com 7, né, temos então seus 7 pontos, foi 18 milhões de faturamento. Segunda colocada, Solartec, com 16 milhões. Terceira colocada, Watts, também com 16 milhões, um pouquinho abaixo. E essas empresas a gente pode observar que realmente se destacaram muito em relação às demais em termos de faturamento. O peso atribuído pelas empresas, então nós temos aqui algumas empresas mais altas, como a Vartis, a Ecovolt, né, pesos elevados. A VAT fica em terceiro lugar, ok, né, ainda está, né, relativamente compatível, né? A Solarize colocou peso 6 aqui. Se tivesse colocado um peso 8, por exemplo, então teria um resultado bem melhor, né, na pontuação. A Solartec colocou um peso de médio para alto, segunda colocação, mas que as empresas aqui estão bem diversificadas em relação ao objetivo. Umas não tinham objetivo mesmo, né, Renovare, por exemplo, em ser líder de faturamento, outras ficaram a meio termo, né? E algumas, né, como a Ecovolt e a Watts, já primavam mais por isso. Bom, temos então no momento aqui, né, a pontuação acumulada, Watts em primeiro,
123 pontos. Solarize em segundo, com 114. E em terceiro, a Ecovat, né, com 109 pontos. Essas empresas se destacando bem em relação já às demais, né? Temos aqui a Solartec ainda, né, na quarta posição, assim, um pouquinho próximo. Então, vamos para o critério agora de lucratividade. A lucratividade acumulada, né? A Renovare foi a empresa com melhor lucratividade, 15%. Solarize em segundo lugar, com 14%. E a Solartec em terceiro, com 13% também. Com 13%, né? Estava olhando aqui a Ecovat, que ficou em quarto, também com 13%. Os pesos atribuídos, nós temos então aqui um destaque para a Ecosantec, peso 8, né? Tem um peso elevadíssimo, assim, um peso máximo aqui, e ficou em penúltimo, né? Ficou na sexta posição com 2 pontos. Isso interferiu significativamente no ranking final, porque foi atribuído um peso elevado e não teve o desempenho desejado, né? Então, isso fez com que houve realmente uma queda no desempenho final. As demais empresas ficaram de pesos medianos, né, como a Renovar, Ecovat, a Vates, né, peso mediano, 5 e 6. E temos aqui pesos menores, como a Solarize e a Ecovat, né? Solarize, por exemplo, se tivesse atribuído um peso maior, nessa sua segunda colocação, teria tido, então, né, um desempenho maior ainda, né? E temos, então, agora uma disputa bem embolada, né? Que, aliás, houve, né? Nesse certame, foi muito grande a disputa, né? Então, temos em primeiro, empatadas, a Vates e a Solarize, né? Com 138 pontos. Em segundo, a Ecovat, aliás, em terceiro, né? Terceiro, com 133 pontos, Ecovat. E aí também, nesse pelotão da frente, a Solartec, em quarto, com 129. Indo para o critério do patrimônio líquido, nós temos então que a Solarize foi a primeira colocada em termos de pontuação, né? Em termos de patrimônio líquido, com 5 milhões de patrimônio líquido. A, a Solartec em segundo, com 4,6 milhões. Em terceiro, a Ecovat, com 4,3 milhões. Os pesos atribuídos, as empresas, então, fizeram pesos medianos ou de médio para baixo, né? Destaco aqui a Solarize, que colocou o peso 2, naquilo que ela foi primeiro colocada, então, né, se tivesse colocado aqui um peso maior, teria tido, né, um resultado mais significativo. Mas ok, se foi bem em outros quesitos, né, atribuiu pesos em outros quesitos, não teve problema. As demais empresas, pesos medianos e algumas pesos de médio para baixo aqui, né? Também a Solartec, ó, foi segunda colocada, um peso mediano. Então, aqui as pontuações, né, não foram tão elevadas, as empresas ficam assim emboladas, mas o destaque aqui é para a Solartec, né, porque as demais não tiveram um bom desempenho, ela teve um desempenho de médio para alto, com 30 pontos, ela deu uma arrancada e passou na frente de todo mundo, ela estava em quarto, passa na frente de todo mundo. Então, temos aqui, no momento, a Solartec em primeiro, a Ecovat em segundo, a Solarize em terceiro, e nesse pelotão, né, da frente, temos ainda a Vates em quarto e a Renovar em quinto. E vamos para agora os três quesitos, os três critérios onde o peso era 5 para todos vocês. Primeira, liderança em qualidade de previsão de vendas. Então, o jogo também premia as empresas que perseguem a sua estratégia e acabam conseguindo obter os resultados almejados, né? Então, uma espécie de aferição na qualidade do planejamento que a empresa fez e de sua execução. Temos aí que a Ecovolt foi a primeira colocada com um erro menor do que as demais. Então, 7 pontos para ela. Renovar em segundo, 6 pontos. E Ecovat em terceiro, com 5 pontos, tá? Ah, Solarize, por exemplo, aqui ficou na última
colocação, em sétimo, um erro bem maior, né? Tanto Solarize como SolarTech, que ficou em penúltimo, também tiveram pesos, elas tiveram posicionamentos de erro de previsão bem maior que as demais. Peso 5 para todos, e a multiplicação, nós temos então aqui a Ecovat em primeiro, 178 pontos, a SolarTech em segundo, 169 pontos, Renovar em terceiro, 164 pontos, a Watts em quarto, com 162 pontos, Solarize em quinto, com 157 pontos, e essas cinco empresas, assim, numa disputa ainda muito grande, né, se distanciando bem da EcoSantec e da EcoVolt, que ficaram, então, mais atrás. Liquidez corrente, nós temos, então, aí a Renovar em primeiro, com 7 pontos, SolarTech em segundo, com 6, e temos a Ecovat em terceiro, com 5. 5 né, pontos de peso para todas, e aí nós temos, né, a Ecovat em primeiro, com 203 pontos, empatadas em segundo lugar, a Renovar e a SolarTech, com 199 pontos, e essas três empresas assim já, né, caminhando, né, para a disputa final, e as demais já ficando um pouco mais atrás. E temos então finalmente o critério da sustentabilidade, né? São as decisões que vocês tomaram em relação à produção, propaganda que fizeram, ah, e assim por diante, né? Caixa e tudo mais. Ah, nessa soma, né, de pontos possíveis, eram 15 pontos possíveis, né? E aí faz uma média desses 15 pontos possíveis, e nós temos então a pontuação final. Nós temos a Ecovat, que foi a primeira colocada com 5 pontos. Parabéns para a empresa, não teve nenhum demérito aqui em pontuação. As demais empresas perderam alguma pontuação, né, em algum dos quesitos, né? Produção, ninguém perdeu, mas em termos de propaganda e geração de caixa e tudo mais, algumas empresas aqui, então, tiveram alguns deméritos. O que eu sugiro, recomendo, oriento vocês a fazer é olhar o relatório que o jogo produz, sobre as decisões que vocês tomaram. E ali vocês podem ver por que que vocês perderam alguns pontos, tá? Nesses quesitos propaganda e caixa, por exemplo, tá? Então, com isso, nós temos peso 5 para todos, né? E aí, chegamos então ao final com o ranking assim: Ecovat em primeiro, com 228 pontos, SolarTech e Renovare tiveram a mesma pontuação, né? Mas SolarTech, no critério de desempate, acabou levando a melhor, ficando em segundo lugar, a Renovare em terceiro lugar. Os critérios de desempate são os indicadores de 6 a 9. Então, nessa ordem, então, foi esse o critério usado para esse desempate. A Watts ficou em quarto, com 200,5 pontos. Solarize em quinto, com 190,5 pontos. EcoSantec em sexto, 133 pontos e meio. E EcoVolt em sétimo, com 116 pontos. Parabéns às empresas, foi um certame bem competitivo. E o que eu sempre digo, né? Ganhar o jogo é bacana, é gostoso, mas o fundamental é o que vocês ganharam de aprendizado. Amanhã não, né? Mas sábado, né? Sábado, nós nos encontraremos no seminário e nós vamos comentar mais alguma coisa a respeito do jogo, também, né, nessa oportunidade. Ok? É isso, gente. Até sábado, então.